Rodrigo, quanto tempo você ficou dentro da Igreja Universal? Dentro da Igreja Universal, sem vir segunda-feira, sem fazer um pacto com Deus? 6 anos, pastor. 6 anos. 6 anos. Como é que era a vida financeira? Toda amarrada, né, pastor? Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, né? Assim como muitas pessoas que estão aqui hoje, falta de esforço não é, né, pastor? Se dedica na empresa onde trabalha ou até na sua empresa mesmo, mas não via os frutos, né, pastor? Você não viu os frutos? Não via os frutos não, senhor. Cada mês que passava piorava. Piorava, porque a gente aí usava cartão de crédito, aí tinha mês que pagava o mínimo, aí no outro mês tinha que pagar o restante e mais o que vinha da outra fatura, né? Então chegou num momento que virou uma bola de neve muito grande. Uma bola de neve. Sim, senhor. Você trabalhava aonde, Rodrigo? Eu trabalhei antes de chegar no Congresso durante 14 anos numa gráfica. Numa gráfica onde eu dava a minha vida ali naquele emprego. Eu era um bom funcionário e até era reconhecido, mas não tinha a bênção do altar naquele valor que eu recebia, né, pastor? Sim. Então faltava. Todo mês faltava. Todo mês faltava. Todo mês faltava. Rodrigo, o que fez você tomar uma decisão de falar assim, olha, esse ano eu vou começar a fazer o congresso? Então, antes de eu tomar essa decisão, a minha esposa já estava com a direção, né? A gente já tinha conversado, ela me cobrava, porque no ramo que eu trabalho hoje eu já fazia algumas coisas, né? Só que eu fazia daquele emprego a minha segurança, né, pastor? 14 anos eu falava para ela, como que eu vou pegar e vou largar tudo e vou começar uma nova função que eu nunca fiz na minha vida, né? Eu fiz 2 anos o congresso. Não fazia. O primeiro emprego dele foi nessa gráfica, então a vida toda ele só trabalhou nisso. E aí eu comecei a fazer. Eu vinha direto do serviço com a Bia de ônibus, a gente ficava, depois voltava para casa. E ele falava assim, eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser empreendedor. E eu vim aqui, todos os votos que eu fazia, era para que Deus abrisse a visão dele. Porque eu sabia da qualidade da pessoa responsável, de palavra. Isso são coisas que não se acha, né? A maioria das profissões, as pessoas de fora não tem isso. De palavra. De palavra, de entregar o que promete, de cumprir, né? Então, eu sempre falava para ele, ele trabalhava à noite, então nenhuma reunião ele conseguia vir à noite. Eu vinha com a Bia, mas ele estava sempre festa de família, se ela estava doente, era praticamente eu e ela. Então, não era uma vida que eu achava que glorificava a Deus. E todos os votos que eu fazia aqui no altar é para que Deus desse sabedoria para ele, capacitasse ele. E aí você começou a fazer o congresso? Então, aí teve um propósito, né? Que tinha que vir, eu acho que era às 6 da manhã, às 6 horas da manhã. Aí, para não deixar ela vir sozinha, que a esse horário eu conseguia vir trazer ela, eu comecei a vir. Aí eu comecei a participar da reunião, né? Aí participar da reunião, aí fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Só que eu não confiei totalmente na direção, porque eu fiquei 1 ano trabalhando na gráfica e trabalhando com o que eu faço hoje com móveis planejados. Aí eu fiz mais um voto. Aí eu já desci do altar, já decidido que eu não queria mais. Aí ou não é? Não. Aí cheguei, foi numa sexta-feira, eu fui pedir as contas do trabalho, né? E foi tudo muito de Deus, porque os meus patrões falaram, o que tu queres que a gente faça? Eu falei, não, eu estou aqui pedindo demissão. Mas se vocês quiserem fazer alguma coisa por consideração, aí se passaram 15 anos, né? Aí vocês que sabem, eles me pagaram tudo, mesmo eu pedindo as contas, eles me pagaram todos os direitos, né? E aí a gente começou na caminhada. Pastor. Você vê que quando é uma direção de Deus, Ele prepara tudo, né, Rodrigo? Sim, senhor. Quando vem do altar, é diferente. Você começou aonde, Rodrigo?
Eu comecei na sala da minha casa. E só para frisar, depois de 5 meses que eu pedi as contas do trabalho, veio a pandemia. Né, pastor? Veio a pandemia e agora? Tudo fechado, tudo fechando. Mas mesmo assim, levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazemos móveis na sala. Cortando dentro de casa, minha esposa com rinite. Tinha dia que eu chegava, ela estava com o olho todo inchado da poeira. Mas a direção tinha sido dada e a gente agarrou, né, pastor? Aí foi se passando os meses, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada na pandemia. Foi o ano ali que eu trabalhei mais, né, que Deus deu uma base boa. E foi vindo os propósitos, foi vindo fé em fé, de segunda em segunda a gente alugou um espaço, né, alugamos uma garagem e continuamos trabalhando, vindo de segunda-feira. E como o senhor falou do dízimo, o dízimo aqui é importantíssimo, mas e lá fora vem muitas propostas, né, pastor? De ganhar dinheiro fácil, de tu lucrar com dinheiro ilegal, porque eu recebo praticamente, não vou dizer todo dia, mas com fornecedores, de dar um jeitinho deles roubar a empresa onde eles trabalham e vender materiais mais baratos. Eles mandam no WhatsApp, aí a gente vai dar uma palavra, né? Dar uma palavra para eles. É o caráter aqui dentro. Isso. E lá fora também. Aquele dinheiro pode pagar um funcionário no final do mês, né? Mas a gente tem um pacto com o altar, né? Então, Deus tem sustentado, né? Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A sede própria. A sede própria. Então, faz 4 anos que a gente está no congresso e da sala de casa, hoje a gente tem o nosso próprio espaço e Deus deu mais uma direção, que semana passada a gente começou a construir kitnets em cima do galpão. Então, a gente que alugava, agora a gente vai alugar para as pessoas, né? Foi a última direção que Deus nos deu. Deus não falha, né, Rodrigo? Não falha não, Senhor. Tem lutas, muitas lutas, né? Aí que o Espírito Santo, né, tem que sustentar. Sustenta. Aí que ele entra, né? Entra. Aí que ele é maravilhoso. Porque né? É muito fácil quando está vendendo, né, pastor? Quando os clientes estão pagando direitinho e quando ficar uma semana sem vender. E quando um cliente que você está contando com aquele dinheiro falhar e não pagar. Aí o Espírito Santo sustenta. Né? Ele dá uma paz, né, Rodrigo? Sim, senhor. Dá uma paz pra gente. Sim, senhor. A gente sabe que uma hora vai passar. É verdade. Uma hora passa, né? E graças a Deus tem me dado sabedoria para mim não ter ansiedade em prosperar. É como o senhor falou. Tem testemunhos aqui muito maiores que o meu. Mas eu tenho a paciência para alcançar o foco, né, pastor? E não ter ansiedade, né? 4 anos atrás, fazendo móveis dentro de casa, comendo poeira. 1 ano sem receber visita dentro de casa. Nem a sogra, nem cunhado. Então, foi luta, pastor. Mas chegou, né? Chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, senhor. Bem forte para o nosso Senhor, pessoal. Deus te abençoe, Rodrigo. Deus te abençoe. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, eu quero deixar o nosso SOS Nacional à sua disposição. É o 011
o 3573-3500, que você pode enviar a sua mensagem. Quando nós acompanhamos agora o depoimento do Rodrigo, junto com a esposa dele, o que nós entendemos? Que quando uma pessoa toma uma decisão de mudar uma situação ruim que ela está vivendo, e vem e alia essa decisão com a fé, pode ter certeza, não vai dar errado. Você está todo endividado, você está com a sua vida financeira amarrada, você está em um trabalho insatisfeito nesse trabalho, você se sente sugado, usado nesse trabalho, mas você sabe do seu potencial, você acredita no seu talento, você acredita no seu sonho. Você é uma pessoa que está me assistindo agora e você diz assim, olha, eu vivo para enriquecer pessoas, mas eu tenho um talento. Eu só queria uma oportunidade, eu só queria que Deus abençoasse a obra das minhas mãos. Eu pergunto para você, aonde o Rodrigo começou? Aonde ele começou? Hoje tem a sede própria, hoje tem a empresa, tem tudo direitinho, mas aonde ele começou? Na casa dele. O que você não pode é deixar mais um ano passar, mais um ano se passar, e você não toma uma atitude, você não se resolve com Deus, você está aí desacreditado, você diz assim, olha, eu estou empurrando, num dito popular, com a barriga a vida. Isso Deus não quer para você. Deus quer que você mude, Deus quer que você se levante, Deus quer que você pague quem você deve, que as pessoas que te devem paguem para você. Essa é a vontade de Deus, organizar sua vida financeira. E aí entra, é o que eu vou pedir para acompanhar aqui comigo, esse propósito da aliança, que é esses últimos 6 meses aí, esse último semestre, que você precisa fazer um pacto com Deus. A sua aliança está aqui, está separada para você. E eu te aguardo segunda-feira. Vamos uma matéria, eu já volto daqui a pouco. O estado de São Paulo responde por quase 1/3 do comércio brasileiro, com mais de 457 mil estabelecimentos. O setor comercial paulista emprega 3,6 milhões de pessoas, que recebem por volta de 90 bilhões em salários, benefícios, retiradas e outras remunerações. O comércio varejista é o maior empregador, com 72,4% de participação das pessoas ocupadas. Deixar de ser cauda para ser cabeça. Para quem fugia da fiscalização, a foto é apenas um registro dos tempos de camelôs, em vista da exaltação de hoje como lojistas. Bom, esse aqui é o lugar que o Tatiano e a Juliana passam a maior parte do tempo deles. Mas para chegar aqui foi muita ralação, né? Sim, não foi fácil. Nós trabalhávamos na rua, na José Paulino, e trabalhávamos ali como vendedor ambulante. Não tínhamos um local fixo, corríamos da fiscalização, nós colocávamos um pano ali em frente à loja. As lojas, claro, que deixavam a gente trabalhar, porque muitas delas não deixavam, os seus donos vinham na porta e mandavam a gente sair. Inclusive, esse acontecimento que ele falou foi bem aqui na frente dessa loja. Era uma situação assim que a gente não via saída. E quantas não foram as vezes, né, Ju, que nós pegávamos o valor do aluguel e para aumentar a renda nós comprávamos de mercadoria. E assim, por diversas vezes nós comprávamos a mercadoria com dinheiro do aluguel, chegava aqui para trabalhar, perdíamos toda a mercadoria. Aí não tinha mercadoria. Nem o dinheiro do aluguel. Mas conquistar é diferente de estabelecer. Por isso, também no Congresso, muitos comerciantes chegam falidos, arruinados. Eu tinha um lava-carro, né? Mas devido à pandemia que tivemos, esse lava-carro ele fechou. Então, mas eu estava prosperando com o lava-carro, mas devido à pandemia que veio, eu fiquei sem emprego. Mas eu tinha uma profissão, eu tinha o costume de mexer com bicicletas. Então, o que eu pedi a Deus? Eu disse, Deus, o meu lava-carro não vai dar mais para funcionar, então o que eu vou fazer? O que eu fiz? Resolvi, né? Eu peguei e comecei a arrumar a bicicleta lá no meu bairro, na rua.
na frente da rua, assim, eu vi um puxadinho assim, fui lá, falei com o dono, eu disse assim, meu Deus, é aqui que eu vou trabalhar e o Senhor vai me abençoar aqui. Na pandemia veio essa ideia. Veio essa ideia, Deus me deu essa ideia no pacto, né? Sim. Fazendo pacto com Deus, né? Aí então eu falei com o proprietário do local, ele me liberou aquele local ali, eu comecei a consertar bicicletas ali. E começou a vir gente do sul, do norte, do oeste, e sucessivamente o pessoal começou a vir e gostar do meu trabalho ali. Para enfrentar as lutas diárias do seu comércio, manter as despesas em dia com fornecedores, folha de pagamento, sem colocar o patrimônio em risco, venha receber a bênção especial no Congresso para o Sucesso. Traga os seus funcionários e também o seu cartão de visita na maior palestra de prosperidade do mundo. Eu acredito que teve um ano em que você entrou nesse problema financeiro. Teve um ano, teve uma situação, teve um dia em que você, por uma situação, talvez uma emergência, um problema que aconteceu, você ficou endividado. Você precisou entrar nessa situação. E possa ser também que te colocaram nessa situação de dívida. Você emprestou seu nome, você emprestou seu cartão, você confiou em alguém. E aí você hoje está aí todo amarrado financeiramente. Se tem um dia em que você entrou, tem um dia também em que você vai ter que sair disso. Teve um dia em que toda a nação de Israel se tornou escrava. Chegaram no Egito, chegaram em poucas famílias, foi crescendo, se multiplicando, e daqui a pouco apareceu um faraó que não deixou aquele povo ser livre. Como teve um dia também em que Deus tirou o povo da escravidão. Eu vou pedir para me acompanhar aqui agora, eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. Dia 10, o que nós vamos fazer aqui dia 10? Nós vamos fazer o dia da saída. Nós vamos fazer um clamor para que você saia da miséria, do problema financeiro, para que você saia dessa angústia, dessa dor de ver a sua empresa falindo, quebrando aí tudo. Você diz assim, olha pastor, tudo aqui está desmoronando. Eu estou pegando parte do meu patrimônio e pagando dívidas. Eu estou vivendo essa situação. É dessa situação que Deus vai te tirar. Vamos agora a um depoimento. Daqui a pouco eu volto. Olá você que acompanha atentamente a nossa programação. Um dos maiores desafios da humanidade é estar na estaca zero ou chegar na estaca zero e dar a volta por cima. Quase impossível, não é verdade? Mas a Tiele e o esposo conseguiram mudar essa situação. Tiele, como foi que você chegou no Congresso para o Sucesso? Como era a sua vida antes? Então, como nós começamos muito jovens, né? Tanto eu como ele, a gente queria ter instruções, queria estudar e tudo tem muito custo, né? E era complicado. Mas aquilo tudo, além desse custo, a gente queria estar junto. Mas para isso a gente dependia, né, dos familiares. Então dependia de um local para morar. Então nesse local de moradia que a gente foi construindo, a gente foi fazendo uma coisa de cada vez e não tinha uma cama para morar, para dormir, né? Apenas um colchão, não tinha geladeira, não tinha fogão. E dali a gente foi começando, né? E sempre dependendo ali dos familiares para alimentação, para conseguir, né, cumprir os compromissos. Eu imagino que vocês aí, você citando tanta humilhação, você deva ter aí um momento bem marcante. Você consegue lembrar e falar pra gente? A gente perdeu tudo por uma ação de uma briga familiar, né, de uma humilhação. A gente perdeu tudo, foi morar com outros familiares, de favor novamente. E aí, aquela miséria total, porque dependia deles liberarem o acesso para a gente poder entrar no quarto e dormir. O banheiro era do lado de fora, era um banho gelado, mal pia tinha, né? O vaso não tinha tampa. Uma situação de humilhação total, né? Na sujeira, a gente veio dessa forma, né? Você falou das perdas e mencionou também dívidas. Você consegue estimar quanto vocês chegaram a acumular de dívidas? Essa dívida que
que a gente, né, se comprometeu foi em torno de quase 300 mil, né? E a gente já tinha dado parte, né, do valor, mas ainda ficou uns 260 ainda. Como você expôs aí, uma coisa é as pessoas como elas olham para alguém numa situação como essa. Outra é a própria pessoa, né? Como que era esse sentimento, vocês dois quando conversavam? Não havia nem muita conversa, né, assim, nesse sentido, assim, porque eu acho que até um para o outro sentia muita vergonha. E como eu queria muito fazer a minha profissão, né, fazer a faculdade, havia muitas, vamos dizer, preconceito. Nossa, fazendo arquitetura e não tem nem onde morar. Assim vocês chegaram no congresso. A gente não tinha nenhum valor para pagar nesse congresso, então a gente não tinha nada a perder. E assim a gente chegou no congresso, né? Onde sabiamente, né, eu falo que fomos recebendo direcionamento, sabedoria, intrepidez, e a gente foi começando a prestar atenção e aprendendo. E lógico que não é de uma hora para outra, né? E como está a vida de vocês hoje? Quais são as conquistas? Então, eu sou formada em arquitetura, pós-graduada, master, tenho meu escritório de arquitetura, né? Tenho os meus clientes, né? Tenho meu escritório, sou autônoma. O meu marido, o Fabiano, ele conquistou a empresa dele, ele tem a oficina mecânica dele, e dentro da oficina requer vários equipamentos e tudo foi conquista nossa. Então, elevador, equipamento, aparelho, são tudo valores bem agregados e tudo conquistas nossa. Não tivemos financiamento, não tivemos pai, mãe, não tivemos investidor. Nós fomos conquistando com realmente o suor do nosso trabalho, direção dada pelo Congresso, porque ali a gente foi aprendendo e foi, né, perseverando, né? Fomos um passo de cada vez, como eu disse. E aí conquistamos a nossa moradia própria, né? Saímos daquela situação que a gente morava de favor, conquistamos primeiro um apartamento de 2 quartos, depois conquistamos um apartamento de 3 quartos, a hoje está numa casa muito bem estruturada, que era algo que a gente queria dar, né? Porque a gente tem uma filha, essa família, a gente queria dar essa alegria para a nossa casa, e a gente tem essa alegria hoje. Então, temos essa casa, temos o carro que a gente quer andar. Então, o Fabiano tem essa questão, né, mais com o carro. Então, assim, BMW, Ranger, caminhonete, moto. Então, assim, eu queria andar numa Land Rover. Vamos ter uma Land Rover. Antes de eu ter um filho, ele falava, antes de eu ter um filho, eu quero ter uma lancha. Tivemos lanchas. Então, comemos, graças a Deus, tudo que a gente tem vontade de comer, vai aonde a gente precisa, quer ir, a gente pode ir, veste como for. E isso tudo que a gente conquistou foi realmente por obedecer, né? Realmente por ter essa consciência e colocar em prova conforme era nos passado ali, né? Não só para nós, né? Mas todos que estavam ali no Congresso. E qual é a maior conquista, além de todas essas que você acabou de falar para a gente? Hoje eu posso dizer que a nossa maior conquista é a nossa paz, porque nós temos a certeza do Espírito Santo em nossas vidas, a transformação no nosso relacionamento, na nossa família, na nossa filha, na nossa vida financeira. E através dessa transformação, o Espírito Santo nos dá todo o conforto, toda a paz, né? As lutas vêm, né? Todo dia, a todo momento, mas nós temos paz porque é isso que o Espírito Santo nos dá. Muito obrigada, Tiele, por conversar conosco. Linda história de superação. E olha só você, que a prova melhor do que essa é impossível. Da miséria, da humilhação à exaltação. Isso também pode acontecer na sua vida. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Que Deus abençoe, muito bonita a história de superação e principalmente a trajetória da miséria para hoje a prosperidade, a paz e principalmente a bênção de Deus maior. E isso pode acontecer com você. Eu te aguardo aqui segunda-feira. Escolhe o horário, ou às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Chegando aqui, vai acontecer com você o que acontece com os testemunhos, o que aconteceu com Gideão.
o herói da fé desse mês. Nós estamos vivendo a fé de Gideão, a fé da revolta, da mudança. E é isso que você precisa para esse ano de 2023. Deus te abençoe, sucesso no seu trabalho, eu te aguardo aqui.